Olá, queridos discipuladores de crianças, pais, líderes, professores do Ministério Infantil. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Estamos com a série de vídeos que tem como título Filho de Crente não é crentinho. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Eu mesma ouvi toda a minha adolescência. Minha mãe, filha de crente, não é crentinha. Até os pastores da igreja, de algumas igrejas também utilizavam muito essa frase. Mas estamos com a série voltada, na verdade, para o ministério infantil, para o discipulado de crianças, isso mesmo, discipulado de crianças. E hoje nós vamos falar sobre uma distorção que, infelizmente, gente, é muito comum em nossas igrejas, feitas pelos pais e até mesmo pela liderança das nossas igrejas. E isso mesmo. Isso tem atrapalhado tanto o desempenhar do Ministério Infantil. Isso tem atrapalhado tanto a função do Ministério Infantil, que é discipular as nossas crianças. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Me chamo Nayara Azevedo, mais conhecida como Tia Nay. As crianças só me chamam de Tia Nay, claro, né? Sou pastora da Igreja Batista Lagoinha, Salvador, e trabalho com discipulado infantil há mais de 25 anos. Não que eu seja velha, viu, gente? Sou nova. Brincadeirinha. Mas vamos lá. Para vocês agora refletirem. Ministério infantil é o mesmo que creche ou espaço kids? E aí, o que é que vocês acham? Coloca no comentário aqui embaixo. Ministério infantil é o mesmo que creche ou espaço kids? Essa confusão, ela parece inofensiva, mas na verdade não é. Ela cria uma expectativa errada, Essa expectativa acaba gerando uma motivação errada. Essa motivação gera propósitos errados, que consequentemente esses propósitos geram investimentos errados. É isso mesmo. Mas já nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é ministério infantil. E aí, o que é que vocês acham? O que é ministério infantil para vocês? Anota também aqui no comentário. O que é que você entende por ministério infantil? O que é ministério infantil? Vamos lá. Eu tenho um conceito aqui que ministério infantil é um chamado específico delegado por Deus para ministrar, a palavra e seus princípios com um único propósito: discipular crianças. Há uma missão que foi dada para toda a igreja. Eu falei toda a igreja. Ide e fazei discípulos. E essa missão, o Ministério Infantil é o cumprir dessa missão. Tia Nay, como é que eu consigo cumprir essa missão? Através do dom, através das habilidades que o Senhor te deu. Você consegue cumprir essa missão para o público infanto-juvenil. É isso mesmo. Agora, para os pais, líderes e professores, nós sabemos que trabalhar com criança requer muita responsabilidade. Por quê? Porque estamos lidando com vidas, estamos lidando com alma, gente. Então, temos que ter muita responsabilidade, São crianças, mas são vidas. E nós temos que ter muito cuidado com essas crianças, Quem tem experiência no Ministério Infantil sabe muito bem o que eu estou falando. Tem muita gente que pensa que pelo fato de ser criança, as coisas têm que ser feitas de qualquer jeito. Não. Temos que fazer com excelência. E deixa eu falar uma coisa para vocês. As crianças percebem tudo isso. Às vezes as pessoas, não percebem, não. É criança, bora fazer de qualquer jeito. Não se engane. As crianças percebem perfeitamente quando a coisa não é feita com amor, Quando a coisa não é feita da forma que tem que ser. Então, Deus, Ele te chamou. Você tem um chamado específico? Você tem esse chamado para ministrar na vida das crianças, para cuidar de crianças? Então, dê o seu melhor.
Faça o seu melhor. As crianças precisam de mim e de você. Cumpra o chamado, né, que o Senhor te deu para esse ministério lindo. Então vamos lá. Já aprendemos o que é ministério infantil, agora vamos entender o que é creche. Para você aí, o que é creche? Anota também aqui nos comentários, vou dar um tempinho para vocês. Anota aí o que é creche. Vamos lá. Se enxergássemos creche de fato como ela é, até que haveria alguma semelhança com o ministério infantil. A creche ela tem uma função de instrução, né? Ela tem a função de instruir. E a maioria também tem um programa educacional. Eu mesma trabalhei em creche, em escola na verdade, né? Uns 10 anos, trabalhava na escola pela manhã e à tarde eu dava o suporte na creche. E tínhamos realmente todo o planejamento, tínhamos todo o cronograma, né? Então a gente fazia tudo daquela forma ali, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas na verdade, né, enxergamos creche como algo bem inferior, né? Como uma forma de bem inferior a isso que eu acabei de falar para vocês. Sabe como enxergamos creche? Como um lugar para guardar as crianças. É isso mesmo. Enxergamos creche como um lugar para guardar as crianças. Os pais simplesmente chegam, colocam a sua criança na salinha do Kids, tá? Um lugar seguro e eles vão resolver seus afazeres. E quando eles estão trabalhando, alguns pais também, que entendemos que tem alguns pais que trabalham, não tem com quem deixar os filhos, acabam também deixando na creche, né? Ou naqueles espaços Kids, quando vão ao shopping fazer compra, resolver alguma situação, né? Aqueles espaços Kids. Aqui em Salvador tem alguns shoppings que tem, não sei se você já viu ou se você já ouviu falar. Então, as crianças ficam ali até que os pais se desocupem do que estão fazendo e vão pegar suas crianças. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí é que mora o grande perigo. É isso mesmo, gente. Tia Nay, eu não estou entendendo. Como eu falei anteriormente, resumir o Ministério Infantil em apenas um lugar para colocar a sua criança, apenas um lugar para guardar as crianças até que os pais, né, terminem os seus afazeres, é um erro. E esses erros vão gerando outros inúmeros erros. Nós não podemos ter essa visão do Ministério Infantil, gente. Ministério Infantil não é creche. Ministério Infantil não é lugar de guardar as suas crianças, não. Ministério Infantil tem outro foco. Ministério Infantil tem outro objetivo. E quando o seu líder pensa dessa forma, e aí? Quando o líder da sua igreja pensa dessa forma, acaba investindo numa estrutura maravilhosa, uma estrutura recreativa da sua igreja, né? Para que a criança tenha vontade de ir para a salinha do Kids, mas com a motivação errada. Gente, a motivação da criança querer ir para a igreja tem que ser outra. Não é uma recreação, não é um pula-pula, não é um parque, não. E sabe o que acontece? Elas acabam indo para a igreja por interesse, e aí você começa, né, a criança na verdade começa, né, a buscar a Deus por interesse. E infelizmente é dessa forma, ela começa, né, a ir para a igreja por interesse. Eu vou buscar a Deus por interesse, porque vai acontecer isso, porque eu vou ter aquilo. Isso é um grande erro. Não façam isso. Isso é um grande erro. Sabe por quê? Porque quando eles se tornam adolescentes, né, e não se sentem compensados, eles perdem o interesse de ir para a igreja. E quando se tornam adultos, a sua vida espiritual se torna uma vida comprometida. É por isso que nós não podemos perder o foco, o objetivo do verdadeiro sentido do ministério infantil. E quando os pais pensam também assim, porque tem os líderes que pensam dessa forma e os pais que se preocupam em apenas, né, chegar, colocar os seus filhos na sala do Kids
e eles ficarem à vontade, sair um pouco daquela rotina do dia a dia. Às vezes soa até como se eles quisessem se livrar da sua criança. É isso mesmo. Sabe quando é que nós percebemos isso? Quando, por algum motivo, a sala do Kids foi cancelada. Não vai ter Kids hoje. Os pais ficam muito revoltados. Eu não sei se já aconteceu isso na sua igreja, se acontece isso. Os pais ficam muito revoltados, gente. Ou seja, não demonstram interesse nenhum pelo que seus filhos estão aprendendo, pelo que seus filhos estão sendo ministrados. Mas não se enganem. Como eu falei anteriormente, as crianças, elas percebem tudo isso e acabam tendo um desinteresse pela palavra de Deus, pelo fato de perceber tudo ao redor o que está acontecendo. Na nossa igreja, nós temos o hábito, né, da criança ir para a sala do Kids apenas depois do louvor. Por quê? Porque nós entendemos, né, que aquele momento é importante para a vida espiritual da criança, para a maturação da vida espiritual da criança. Aquele momento que ela tem com a sua família no templo principal. No início foi difícil, tá? Não foi fácil não. Conversar com os pais, convencer os pais, né? Explicar para os pais a importância. Mas, graças a Deus, depois deu tudo certo. Ah, Janai, mas as crianças não ficam quietas, né? As crianças vão correr na igreja, as crianças vão pular na igreja, vão falar alto. Cabe aos pais, é responsabilidade dos pais chegar para suas crianças e falar, olha, a igreja é a casa de Deus e nós não podemos correr, nós não podemos gritar, nós não podemos pular dentro da igreja. Então oriente o seu filho, converse com o seu filho. Esse momento é muito precioso para ele naquele momento do louvor junto com sua família. E depois que termina a parte do louvor, né, nós vamos passar a linha do Kids e lá nós damos continuidade ao culto. E é algo sobrenatural. As crianças amam e elas aprendem a se comportar na igreja. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Precisamos mudar a visão da igreja. E como é que nós conseguimos mudar a visão da igreja? Eu vou dar 3 dicas para vocês, né? Por favor, anotem aí 3 dicas. Como mudar a visão da sua igreja em relação ao Ministério Infantil Não Ser Creche. Primeira dica, converse com o seu pastor e com seus líderes. Crianças são ovelhas e elas fazem parte de um rebanho. E a igreja precisa ter essa consciência. A criança não é só o futuro da igreja. A criança é o presente. E a criança ela precisa ser discipulada hoje. Não se engane. Ela precisa ser discipulada hoje para que lá no futuro elas sejam líderes, pastores, levitas, líder de ministério infantil. Então a sua criança ela precisa ser discipulada hoje. Uma sugestão que eu dou para vocês, envolva a sua criança no culto dos adultos, claro, de acordo com a realidade da sua igreja, né? Exemplo, uma vez no mês, no culto dos adultos, coloca as crianças para estar fazendo uma participação, uma oração, um louvor, né? Os dízimos e as ofertas, com a sacolinha para pregar os dízimos e as ofertas, é muito importante. A igreja vai ter essa consciência que a criança, ela também faz parte daquele rebanho. Segunda coisa, conscientize os membros e os líderes. Crianças, elas têm necessidades espirituais. Não se enganem. Crianças têm necessidades espirituais. Vamos lá. Eu tenho necessidade espiritual e você também tem. Nós precisamos orar. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos fazer uma reflexão, nós precisamos chorar diante do Senhor. Nós temos problemas, nós temos dificuldades. E as crianças também têm, gente. Muitas pessoas pensam que nós são crianças, não têm sentimento. Crianças têm sentimentos, sim. Então as crianças têm essas necessidades espirituais, elas precisam orar, elas precisam ter o momento dela com Deus, né? Elas precisam está buscando ao Senhor, ela também tem problemas, elas também passam por dificuldade. Então nós precisamos conscientizar os membros e os líderes que as crianças, elas também
tem necessidade espiritual. E terceiro, muito importante, converse com os pais. Gente, é de extrema importância você ter um bate-papo com os pais das crianças. Tem muitos pais que não sabem o que é ministrado na sala de aula. Por isso que muitas das vezes vai naquela intenção de jogar o seu filho no Ministério Infantil, para o filho apenas pensa, elas pensam, né? Vai apenas pintar ou desenhar. Não. Fale para os pais o que é ministrado. Fale, mostre o cronograma, o planejamento. Nós precisamos do suporte dos pais. É muito importante, né? A gente ter esse suporte, esse apoio dos pais. Então, mostre, faça uma reunião. Diga para os pais o que é ministrado, o tema que é dado para a criança dele. É muito importante. Hoje tem um grupo do WhatsApp. Graças a Deus, tem um suporte muito grande com os pais da minha igreja. Todo evento, programação que nós fazemos do Kids, nós temos o apoio, o suporte dos pais. Então, é de extrema importância. Uma sugestão, você criar um grupo no WhatsApp. Não sei se você gosta de grupo, não sei, de acordo com a realidade da sua igreja. Eu estou dando a sugestão, né? E o que eu faço na minha igreja, que é o grupo do WhatsApp, e super funciona. Mas você pode fazer uma reunião mensal ou semestral, como eu falei, de acordo com a realidade da sua igreja, mas nós devemos conscientizar também os pais que Ministério Infantil não é creche. Só uma coisa que eu falei lá no início, importante, que eu falei de recreação, de parque, de pula-pula. Gente, eu não estou falando que isso é errado. Se sua igreja tem condições de criar uma estrutura boa, perfeito, glória a Deus por tudo. Se sua igreja tem um pula-pula, se sua igreja tem uma piscina de bolinha, maravilha. O que eu quero dizer, até mesmo porque a recreação ela faz parte, né, do planejamento pedagógico. Tem que ter a recreação. O que eu quero que vocês entendam é que nós não podemos perder o foco. A criança não pode ir para a igreja por interesse, né? O interesse errado, na verdade. Então, nós não podemos perder o foco. Temos que discipular as crianças. O nosso foco é o quê? Discipular crianças. Então, não perca seu foco por causa de uma estrutura, por causa de um brinquedo. Não, tá bom? Só para deixar claro. Vamos lá. Nós devemos e podemos mudar essa realidade da nossa igreja. Nós podemos mudar essa realidade, né, das igrejas, dos pastores, dos líderes, de que Ministério Infantil não é creche. Nós vamos conseguir mudar essa realidade em nossa igreja. Eu passei por uma experiência de crianças que chegavam na igreja 8 horas da manhã. A EBD começava às 10. 8 horas as crianças estavam na igreja. Geralmente eu chegava às 8h30, porque eu ia preparar a aula, né? Preparar a aula não, porque a aula já estava preparada. A sala de aula, né? Ia fazer uma oração, ia arrumar a sala da maneira que eu queria, ia preparar o lanche deles. E quando eu chegava na sala, na igreja, as crianças já estavam lá. É porque tinha diversão? É porque tinha uma área recreativa? Não. É porque essas crianças, elas eram discipuladas. E elas entendiam a necessidade de ir para a igreja buscar ao Senhor. Hoje em dia eu tenho crianças que vão para a sala do Kids que não querem ir embora. Termina a sala do Kids, os pais, bora embora, elas não querem ir embora. É porque tem uma estrutura, Tianai? Não. Minha igreja hoje não tem área recreativa, não tem uma sala decorativa por enquanto. Mas é porque são crianças discipuladas. E olha que lá o culto começa às 10 horas, então elas ficam de 10 horas, de 10h30 mais ou menos, depois do louvor, né? De 10h30 até meio-dia na sala de aula. Imagine, 1h30 com a criança na sala de aula. Pois é, elas ficam esse período e ainda querem ficar mais. Por quê? Porque a sua aula, ela tem que ser atrativa. A sua aula tem que ser planejada, a sua aula tem que ter um tema, tem que ter um foco. Mas outro dia nós vamos falar um pouco sobre planejamento, tá bom? De como sua aula ser atrativa. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, nossas crianças, elas precisam ser discipuladas, né? Elas precisam, né, ter essa noção. Tem crianças que aceitam Jesus e acabou. Não,
Nós temos que resgatar essas crianças, nós temos que enraizar a palavra de Deus no coração dessas crianças. Outra dica importante também, eu costumo mandar atividade para as crianças uma vez no mês. Essa atividade é uma atividade conjunta, elas fazem junto com os pais ou com os responsáveis dela. É muito importante esse momento para a vida espiritual da criança. Tenha certeza que fica marcado na vida da criança esse momento. E os feedbacks, gente, são super positivos. Os pais chegam contando como aconteceu, as crianças todas animadas, né? A Jana, eu orei, a minha mãe cantou, ou meu pai que ministrou a palavra. Então, assim, são coisas, gente, que é muito importante na vida espiritual. Às vezes você pensa, não, é uma besteira, que nada, isso não vai fazer diferença, não. Faz muita diferença para a vida espiritual de uma criança. Então você pode fazer isso de acordo com a sua realidade, né? A realidade da sua igreja. Mas o que eu quero dizer, vamos mudar o olhar da igreja, vamos mudar a visão da igreja de que o Ministério Infantil é um lugar apenas para guardar crianças. Comece hoje, ore, peça direção a Deus, peça o Espírito Santo que te dê sabedoria para conversar com seus líderes, para conversar com os seus pastores. Eu mesma depois vou compartilhar aqui alguns vídeos com você, né? Mas juntos nós vamos conseguir mudar essa realidade. Nós vamos conseguir mudar essa visão. O Ministério Infantil, eu sempre costumo dizer que o Ministério Infantil era para ser um dos ministérios mais zelados e amados pelas igrejas. Mas infelizmente não é. É um ministério que tem pouca valorização. É um ministério que fica ali escondidinho, né? É um ministério que as pessoas olham e falam, muitas pessoas, né? Olham e falam, é criança. Mas não se enganem, gente. São crianças que é o presente e ela precisa ser discipulada, né? Sabemos que desempenhar o papel no Ministério Infantil é vivenciar lutas, é vivenciar dificuldades. Eu e vocês sabemos o que é que nós passamos no dia a dia. O fardo é pesado de carregar o Ministério Infantil. É um ministério que não tem tantos voluntários, que não tem, muitas das vezes, não tem um suporte adequado da igreja. Então é muito difícil, mas eu quero te encorajar nesse momento. Não desanime, seja forte, seja corajosa, seja corajoso. Foi o Senhor que te chamou para essa missão linda. Esse chamado é do Senhor e nós não podemos desanimar. As crianças, elas precisam de mim e elas precisam de você. Eu sei que muitas das vezes bate o desânimo, bate a tristeza, eu sei porque acontece comigo. Mas aí o Espírito Santo vem e me lembra, o seu chamado, foi Deus que te chamou, é Ele que te sustenta. E eu te digo também nessa hora, foi Deus que te chamou e é Ele que te sustenta. Então não desista, as crianças precisam de nós e nós vamos conseguir mudar a realidade, a visão da nossa igreja em relação ao Ministério Infantil. Amém? Vou terminar meu vídeo agora. Eu quero agradecer a cada um que tirou um tempinho para assistir esse vídeo. Muito obrigada, tá bom? Vou lançar aqui outros vídeos com outros temas. Se vocês quiserem também alguns temas, coloca aqui embaixo, que a gente vai poder também fazer algumas lives, né? Entrar mais profundo no tema que vocês pedirem. Então, coloca aqui no meu comentário. Outra coisa também, dá o like de vocês, tá bom? O like, fazer igual quando eu falo com minhas crianças, quando eu gravo o vídeo das aulas. Dá o like lá no vídeo de Tia Nai. Dá o like, repassa para outras pessoas, pais, professores, líderes de Ministério Infantil. Pode repassar esse vídeo. E eu quero agradecer muito vocês mais uma vez. Um beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. E juntas nós somos mais fortes e vamos conseguir mudar essa realidade. Deus abençoe.